O nosso tema de hoje é a interpolação linear. A gente falou já do método dos mínimos quadrados, e agora a gente está falando da interpolação linear, que são dois problemas semelhantes, duas técnicas semelhantes, mas para resolver problemas um pouquinho diferentes. A figura básica que vocês têm que ter em mente é a seguinte: quando a gente está fazendo o método dos mínimos quadrados, a gente quer achar uma trajetória, uma curva em geral, que aproxima mais ou menos os pontos. Então, a gente está buscando um comportamento médio, de certa forma, de todos aqueles pontos. Enquanto que quando a gente está falando de interpolação, a gente está buscando não um comportamento médio, mas na interpolação a gente está procurando passar exatamente em cima de todos os pontos. Então, a ideia da interpolação, se eu tivesse exatamente o mesmo conjunto de dados, mais ou menos, se possível, a gente vai estar procurando, em geral, o polinômio, podem ser outras curvas, mas alguma curva que faria mais ou menos isso. Uma única curva contínua, então a gente não está preocupado. A gente poderia ligar, a gente poderia fazer várias interpolações pequenininhas, as chamadas interpolações lineares, então ligar esses dois por uma reta, esses dois por uma reta, esses dois por uma reta. O que pode acontecer é esse tipo de barriguinha que já está aqui, a gente vai depois, especialmente na aula da semana que vem, dar um pouco mais de atenção para isso, que é se questionar, será que faz sentido esse comportamento quando você interpola todos os pontos? Será que realmente o que está acontecendo no meio do caminho, calculado pela interpolação, é o que aconteceu mesmo nessa trajetória? Às vezes sim, às vezes não. Então, de novo, como a gente falou na semana passada, a gente vai ter que usar um pouquinho do bom senso para saber o que está acontecendo. E em resumo, a gente vai usar isso aqui quando a gente tem erros experimentais que, que a gente gostaria de cancelar. E a interpolação, ela é um método que a gente vai usar quando a gente tem dados exatos, ou praticamente exatos, porque nada na vida é exato, mas quando a gente considera alguma coisa mais cravada na pedra. Tendo isso aqui em mente, fica mais clara a diferença de um método e de outro. O que a gente vai fazer hoje é mais o ferramental, é fazer alguns exercícios para fazer as contas e para entender melhor como que a gente pode calcular a interpolação. E depois, no final da aula, a gente vai voltar a enxergar a interpolação como um mínimos quadrados. Tudo bem até aqui? Tudo bem nesse plano? Vocês têm alguma dúvida anterior, algum comentário dos vídeos, algum problema? Não, pro certinho. Essa parte da matéria é mais tranquila mesmo. O tema mais difícil foi o que a gente já abordou, que é o de zeros de funções. Esse aqui é mais calculatório, mas como a gente vai ver, como eu já falei na semana passada, muitas vezes o que o pessoal faz errado não é usar a técnica, o cálculo está certo, mas as pessoas acabam usando a técnica em momentos errados. Esse aqui eu vou contar com a ajuda de vocês, porque eu estava refazendo as contas agora antes da aula começar e eu errei alguma conta nas minhas contas e eu não consegui achar o que foi o meu erro, então eu vou refazer ele de novo agora. Se vocês perceberem o que está acontecendo de errado, vocês deem um grito. Eu estou com o chat aqui aberto na outra janela, mas se vocês perceberem que eu também não vi o chat, fiquem à vontade para abrir o microfone e me ajudar a não passar muita vergonha. Esse primeiro, ele é o tipo de exercício de livro que não tem aplicação no mundo real. É para a gente ver se a gente entendeu a técnica matemática pura, porque a gente vai fazer uma estimativa de uma coisa que a gente conhece. A gente sabe exatamente que o log de 10 é 1, por definição. Aqui a gente está chamando de log o logaritmo na base 10, então log de 10 é 1. Mas a gente vai fazer umas continhas com esses pontos experimentais para entender um pouco melhor. Eu vou abrir o Excel aqui para ajudar um pouco na visualização desses dados originais e para dar o insight fundamental da interpolação. Então, o nosso primeiro conjunto de dados da questão A
a gente tem valores de x e de f de x, sempre vai ser por aí. A gente vai ter 8 e 12, e aqui nessa coluna a gente vai ter o log na base 10. Aqui no Excel, se eu escrever só log, vai dar errado, como eu posso fazer para demonstrar para vocês. Se eu escrevo só log, ele entende... Ele entende... Oxi, deixa eu ver que era o contrário. Não, ele... No Scilab é o contrário, né? Então, log de 10 vai dar 1, ele entende, isso aqui nem precisava ser. Estou falando bobeira. No Scilab a gente tem que fazer log 10, no Excel é diferente. A gente tem esse conjunto de pontos na situação A, e na situação B a gente tem, analogamente, 9 e 11, esse aqui é log de 9, esse aqui é log de 11, são esses os valores passados aqui. Até aqui, tudo bem. Se a gente fizer um gráfico dessa primeira situação, não era bem isso o gráfico que eu queria fazer, porque eu só tenho uma série de pontos. Agora sim, esse é o gráfico da primeira situação. Vou deixar ele pequenininho. Pequenininho para cá, e a nossa situação letra B, a gente faz a mesma coisa, e eu tenho, analogamente, alguma coisa desse tipo. Não está certo isso. O que ele está fazendo como... Talvez tenha sido isso que eu fiz na hora que eu estava conferindo meus dados. Eu não percebi o que o Excel me traçou. Meu eixo X é isso aqui. O meu eixo Y é isso aqui. Agora sim. E análogo para esse aqui também. O meu X está na vertical e o meu Y também está na vertical. Agora sim, as ordens de grandeza como deveriam ser, os gráficos como deveriam ser. Ok. A gente, nas duas situações, a gente vai estar olhando para 2 pontos. E a partir de 2 pontos, a gente vai tentar calcular a interpolação. Quando a gente faz interpolação linear, é o equivalente da gente passar uma reta por esses 2 pontos. Então, eu vou mandar exibir a equação no gráfico. E se a gente só tem 2 pontos, por 2 pontos passa uma reta, e uma só reta. E a gente não tem a visão do todo. Isso aqui é uma curva logarítmica, então o log é alguma coisa que faz um... Ele cresce rápido no começo e para de crescer tão rápido depois. Mas se a gente só está olhando para 2 pontos, é aquilo que a gente falou no final da aula passada, de perto, como a gente viu naquele pedacinho do exponencial, parecia ser uma reta. E se você está tão de perto, que você só tem 2 pontos, é uma reta, porque por 2 pontos você não tem mais informação, você não tem como saber o que tipo de curva que as coisas estão fazendo. Então, quando você só tem 2 pontos, a gente não tem muita escolha. O tipo de interpolação linear que a gente vai fazer é calcular o valor aqui no meio do caminho. E esse é aquele que eu demonstrei para vocês, que a gente pode pensar como se fosse uma... Pensar por proporção, né? Pensar por semelhança de triângulo. A gente teria alguma situação desse tipo. A gente tem dado um valor A e um valor B. A gente teria a função no ponto a função no ponto B. Esses dois estão aqui, e existe uma reta ligando os dois. Se a gente quiser calcular quanto que vale a função num certo ponto x no meio do caminho, a gente poderia escrever a equação dessa reta e fazer na forma y menos y0 é igual ao m, que é a inclinação disso aqui. Então, f de b menos f de a dividido por b menos a.
multiplicado por y menos y0 é igual a m x menos o meu x0 que eu estou considerando como A. Então eu poderia fazer a equação dessa reta e substituir para qualquer valor de x, eu substituo aqui e eu calculo o y correspondente. Mas muitas vezes é mais fácil a gente pensar nisso aqui como sendo uma proporção. É ver quanto que a gente andou nesse trechinho aqui, e aí vai ser a mesma porcentagem do avanço que a gente teve nessa direção. É por isso que a gente pode, se a gente está interessado no valor aqui no meio do caminho, notem que é 8 e 12 e 9 e 11, então é sempre do meio do caminho. O meio do caminho na direção x vai ser o meio do caminho na direção y. Então eu poderia, a rigor, a interpolação linear seria escrever essa equação e substituir, fazer todas as contas, mas na prática o resultado é simplesmente a média desses dois, e nessa outra situação, exatamente a mesma coisa para o meu x igual a 10, o meu valor interpolado no meio do caminho deles seria a média. Essas retas que estão aqui são justamente as mesmas retas que seriam obtidas dessa forma, só existe uma reta que passa por 2 pontos, aqui o Excel já calculou para mim quem que ela é, só toma cuidado que quando o Excel calcula, o número de casas que ele dá são sempre 4 casas depois da vírgula, e isso pode ser, às vezes é um pouco insuficiente, a gente vai fazer alguns exercícios no futuro em que a gente não está enxergando o que está acontecendo, isso já aconteceu também na semana passada de mínimos quadrados, então toma um pouquinho de cuidado quando você usar o Excel, de que pode ter alguma coisa escondida nas demais casas. Quando a gente compara essas duas situações, as duas são boas aproximações, a gente sabe que o log de 10 teria que ser 1, e o que chama atenção é que essa aqui é um pouco melhor que a outra. A gente poderia calcular os erros, como o enunciado está pedindo, fique à vontade para fazer isso, já dá para bater o olho e ver que essa aqui é a mais precisa. E qual que é a intuição por trás disso? Ela é a mais precisa porque aqui a gente está interpolando entre 9 e 11. Aqui a gente já tem a informação já mais próximo do 10, enquanto aqui eu estou interpolando de 8 até 12. São informações mais espaçadas, a função está mais distante, a função logaritmo de verdade vai ter um comportamento mais não linear, mais diferente dessa reta. Quanto mais amplo for o espaço que eu estou olhando, maior vai ser a diferença entre a aproximação linear e a função real. Então, a lição de casa desse exercício é, se você for interpolar, torça para você ter os dados o mais próximo possível. Em geral, esses dados vão estar numa tabela dada a priori, você não tem muito controle sobre eles, por isso que eu estou falando torça. E, por outro lado, esteja ciente, se você está interpolando, se você tem medidas que estão muito distantes da região onde você quer estimar, esteja ciente de que o valor interpolado pode não ser tão confiável. Tudo bem com a interpolação linear? Tudo certo, então. Como eu já falei também no primeiro vídeo sobre interpolação, de todas as técnicas que a gente vai ver de interpolação, a interpolação linear é a que a gente mais usa no dia a dia, para o nosso trabalho como engenheiro na prática. A interpolação linear é o mais comum. Aqui eu fiz do jeito roubado, porque roubado no sentido de já chegar na conta direto, né, de só fazer a média ponderada, mas a média aritmética, mas nos outros casos vocês fariam a média ponderada, que nada mais é do que essa substituição da reta. Muito bem. Esse é o nosso primeiro exercício e é bastante intuitivo. Mas a gente trabalhou também nos vídeos outros 2 métodos de interpolação, o método de Newton e o método de Lagrange, para fazer estimações de grau mais elevado. A impressão que a gente tem originalmente é de que quanto maior o grau que a gente usar na interpolação, melhor vai ser, porque no mínimos quadrados a gente costuma ter essa tendência. Mas na prática não é isso que acontece. Na prática a gente vai tender a interpolar com graus menores por conta desta barriguinha que aparecia aqui. Quando você começa a interpolar com um grau muito grande, então aqui por esses 4 pontos eu estou interpolando um polinômio de grau 3. Quanto maior o grau do polinômio, mais raízes ele vai ter, mais raízes a derivada dele vai ter,
o que quer dizer que ele vai ter mais desses pontos de mínimo e máximo, mais dessas barriguinhas. Então, quanto maior o grau do polinômio, maior a chance de que você vai ter esse tipo de comportamento que não é exatamente o que aconteceu com seus dados reais, e é por isso que a gente raramente vai interpolar alguma coisa com ordem maior do que 2 na prática. Nesse aqui a gente vai interpolar exatamente com ordem 2, então com ordem 2 ainda costuma, não é de todo impossível. A gente vai começar pelo método de Newton, e era esse aqui justamente que eu estava conferindo minhas contas e não achei aonde que eu errei no começo na minha preparação. Mas vamos juntos. Os nossos dados originais, eu vou fazer do jeito mais preguiçoso, só para não ter que escrever todos aqueles números com todas as casas originalmente. Eu vou primeiro relembrar para vocês qual que é o procedimento do método de Newton. O que a gente está procurando é achar os valores de A, B e C, então é bastante similar, A mais BX mais C, bastante similar ao que a gente fez na aula passada de mínimos quadrados. Procurar os valores desses coeficientes A, B e C, dados 3 pontos. Então, dados 3 pontos, passa uma única parábola por esses 3 pontos, e aí a gente vai calcular, então, os valores desses coeficientes. Eu não queria escrever como x0, x1 e x2, eu queria já substituir os valores aqui. Esse aqui, o meu x0 vale 8, o meu 8, 9 e 11 são os meus pontos originais. E a minha função é o log de 8, o log de 9 e o log de 11. É aqui que eu estava sendo preguiçoso para não escrever os números com todas as letras. A gente vai construir essa tabela de diferenças divididas. O que é essa tabela? É um ΔY sobre um ΔX. No fundo, é uma generalização dessa equação que está aqui, do ΔY sobre ΔX. É a mesma coisa, no primeiro ponto é exatamente a mesma coisa, e depois vai ficar um pouquinho mais geral. Então, o primeiro deles, a gente sempre faz a conta de baixo para cima, isso aqui é log de 9 menos log de 8, e ele vai ser dividido pelo ΔX, 9 menos 8, que no caso vai dar simplesmente 1. E o outro valor aqui embaixo vai ser essa diferença daqui, log de 11 menos log de 9, dividido pelo ΔX correspondente, 11 menos 9. E aí eu vou chamar esse númerozinho aqui de cima, eu vou chamar ele de alfa, eu vou chamar esse aqui de beta, depois a gente calcula ele no próprio Excel. Esse alfa e esse beta, o último elemento das diferenças divididas continua sendo a diferença feita de baixo para cima, então esse beta menos esse alfa, dividido pelo meu ΔX completo. ΔX, de novo, correspondente, aqui vai ser o completo, porque só tinha 3 pontos, mas não necessariamente seria isso. Então, 11 menos 8 é o meu último par. Beleza. Até aqui, tudo em ordem, né? Vou fazer uma outra abinha, depois eu compartilho esse Excel com vocês. A gente tem os pontos 8, 9 e 11. E a minha função de x, então essa coluna aqui é de x, essa coluna aqui é de f de x. Se vocês fizerem isso aqui no Excel alguma vez na vida, é só usar esse truque de ir pulando linhas, mas deixa eu ver se vai dar certo. Isso, aqui vai dar certinho, é isso aí mesmo. Porque eles vão ficando vai ficando cada vez menor, mas eles vão ficando em linhas alternadas, então vai
tudo vai funcionar. Isso aqui é o log desse, esse é o log desse, esse é o log desse. Os valores são os corretos: 903, 095, 1.041. Ok. E aí, o que que é a interpolação? Esse primeiro, ele é o log de 9 menos o log de 8, dividido por... Eu vou fazer o por extenso, só para, apesar do resultado ser trivial, para deixar tudo organizado. E também porque, se eu faço desse jeito, eu consigo copiar esse resultado e colocar aqui. E aí isso aqui está sendo o meu ΔY dividido pelo meu ΔX, são esses dois valores. E aí o último deles é este menos esse, dividido pelo ΔX correspondente, esse aqui menos esse aqui. Ok. Essa é a tabela de diferenças divididas. Deixa eu primeiro traçar o gráfico disso aqui de novo. A ideia do método de Newton de interpolação é que ele é um método recursivo. A gente vai traçar... primeiro, a gente vai fazer isso aqui 3 vezes. Eu vou copiar esse gráfico aqui 3 vezes e a gente vai progressivamente incluindo os próximos pontos na conta, incluindo mais informação à medida que a gente progride. O primeiro deles, que é o que a gente chama de polinômio P0, porque é um polinômio de grau zero, ele vai ter simplesmente a informação do primeiro... Ele não vai considerar os 3 pontos, ele vai considerar só o primeiro de todos os pontos, e aí, obviamente, só o y correspondente dele. E ele é um polinômio meio bobo, né? A gente vai... Como é que a gente traça uma linha de tendência por uma coisa que é só um ponto? A rigor, nem teria uma tendência aqui, né? Então, por isso que quando eu tento fazer no Excel, ele, pelo menos nessa versão aqui, ele nem me deixa adicionar uma linha de tendência. A gente inventa um polinômio constante, então esse P0 de x é simplesmente o meu 0,90309, é o polinômio constante por construção. À medida que a gente progride, aí sim o polinômio 1 vai ser um polinômio de grau 1, e aqui sim eu consigo fazer uma linha de tendência. Por 2 pontos eu vou passar uma reta por meio deles, e a gente vê que esse 0,0512, na verdade, é esse número que estava aqui. Então, o meu P1 de x, eu consigo escrever em função do P0 de x, mais x menos x0, multiplicado pelo que eu tinha chamado anteriormente daquele alfa, é o numerinho que está aqui, é esse coeficiente que está aqui. Lógico que para calcular o ax mais b, né, para calcular o b que está aqui, eu teria que fazer todas as contas, teria que expandir o meu polinômio e tudo mais. E aí, quando a gente adiciona o terceiro ponto, aí sim a gente vai ter uma parábola. Então, aqui eu vou usar o Excel para me traçar o meu polinômio de grau 2. E aí eu tenho isso aqui. E aí esse 0025, na verdade, é esse 00253. Aqui, de novo, está acontecendo aquilo que eu comentei com vocês, de que o Excel não vai mostrar todas as casas, ele vai dar uma arredondada. Esse número aqui, na verdade, ele até teria mais casas ainda, e é esse tipo de arredondamento que às vezes pode fazer muita diferença. Estejam cientes. E aí, de novo, o polinômio de grau 2, ele também tem alguma estrutura parecida, é uma fórmula de recorrência, então ele é o polinômio de grau 1, mais o x menos x0, multiplicado por x menos x1, multiplicado, eu tinha chamado esse aqui de alfa, esse aqui de beta, vai ser o gama, né, vai ser o que sobrou. Esse coeficiente aqui é o coeficiente do x². Então essa é a progressão dos polinômios interpoladores de Newton.
E a gente está interessado não tanto num P de x genérico, como está aqui, mas no fundo a gente está fazendo a interpolação para calcular o f de um ponto específico. Então a gente ainda está tentando resolver o mesmo problema da questão anterior, que é estimar o valor do logaritmo de 10, substituir no ponto 10. E aí a gente faz isso aqui também nessa ordem, nessa recorrência. A gente vai substituindo as coisas progressivamente. Você pode, claro, fazer todas as multiplicações e tudo mais, mas em geral dá muito trabalho. O jeito mais prático para substituir os valores é substituir de pouquinho em pouquinho. Então, o meu P0, quando o x vale 10, na verdade, para qualquer x, né, o P0 é constante, ele vai ser simplesmente 0,90309. Meu polinômio 1, quando o x vale 10, ele é, pela expressão genérica, ele é o P0 calculado no ponto 10, mais x menos x0. Então, o x é o que eu estou substituindo, e o x0 é o primeiro ponto que eu tenho aqui. Então, isso aqui é x0, x1 e x2, e aqui são os f's correspondentes deles. Então, x menos x0 nada mais é do que 10 menos esse 8 que está aqui, multiplicado por esse coeficiente alfa que estava escrito aqui em cima. Então, se a gente substituir os valores, a gente vai ter o P0 de 10 igual a 0,90309, mais duas vezes esse carinha daqui, duas vezes 0,051. Eu estou usando 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não, estou usando 5 significativos, então ainda tem esse, né? Então, 3, 5 significativos, esse 0 não é significativo, 3, 5 significativos, agora sim. E aí, fazendo essa continha, posso usar o meu amigo Excel para fazer isso de novo. Nada mais é do que esse aqui, mais duas vezes esse aqui, 1, isso aqui vai dar 1,0051234, com 5 significativos, é isso aqui. Tá. Se a gente fizesse se a gente substituir aqui, nessa equação que já está, do jeito que o Excel está me falando, se eu fizesse a conta com isso aqui, ele ia me dar 0,0512 multiplicado por 10, mais 0,4939. Então, a gente vai ter uma diferençazinha dessas coisas justamente por conta desse erro de arredondamento que eu estou comentando com vocês. Esse aqui é o valor exato do coeficiente. E o Excel não está me mostrando ele completamente. Especialmente esses casos em que é um valor 5, que é arredondado, é o pior caso possível, né? É o que a gente comete o erro, o maior erro possível. Então, a diferença entre esse 0,054 que eu calculei e esse 0,059, a diferença vem daí. É esse valor da reta, que é o que o Excel calcula para a gente, e que a gente vai usar em 99% dos casos, sem sofrer muito, mas com, repito, esse cuidado para os arredondamentos. Tudo bem? Então, até aqui o que a gente fez foi uma interpolação linear. A gente refez a interpolação linear, só que agora usando os pontos 8 e 9. Agora a gente vai fazer realmente o polinômio de grau 2. E aí a expressão dele, o meu polinômio de grau 2 calculado no x igual a 10, ele vai ser o polinômio de grau 1 calculado em 10, mais x menos x0, 10 menos 8, multiplicado por x menos x1. Então, multiplicado por 10 menos 9, que já é bastante trivial. 10 menos 9. E aí, o coeficiente desse termo todo
é o carinha de cima da minha tabela de diferenças divididas. A gente vai descendo por aqui. Então, é esse gama que está aqui. Esse vai ser o meu valor. E então, é só substituir todo mundo que está aqui, 1,0054, mais 2 vezes 1, vezes esse gama, vezes menos 0,002528. E aí, fazendo toda essa continha, nada mais é que este número que eu tinha calculado anteriormente, mais 2 vezes esse aqui. E aí, a gente vai ter esse número bastante próximo de 1. A gente, anteriormente, também tinha chegado em números próximos de 1, mas a gente tinha se a gente fosse calcular o nosso erro, que é o F, se a gente fosse calcular uma coluna do erro absoluto, o erro absoluto seria o módulo, isso aqui menos 1. A gente tinha esse erro absoluto, eu vou colocar em notação científica para a gente enxergar melhor. 8 vezes 10 a menos 3, e aqui era um erro de 2 vezes 10 a menos 3. Tá? Essa aqui era a diferença de quando a gente fez antes, dos pontos mais próximos, gera um erro menor. Aqui na interpolação, o nosso resultado final foi esse que está aqui, e aí o nosso erro absoluto é isso aqui menos 1, que é um número já com uma ordem de grandeza de precisão melhor. A gente está com um erro da ordem de 10 a menos 4. Se a gente for fazer a conta com esses números que está aqui, a gente vai acontecer de novo o mesmo problema dos arredondamentos, menos 0,0025 vezes 100, 10 ao quadrado é 100, mais 0,0941 vezes 10, mais 0,312. Então, fazendo do jeito que está aqui, pelos arredondamentos, a gente vai chegar numa coisa que não está tão precisa quanto a conta que a gente fez na mão. Então, teoricamente, este número aqui e este número teriam que ser os mesmos, porque é calcular o valor do polinômio aqui quando x vale 10. Mas isso não está dando tão exato. Eu acredito que é por causa disso. Então, era essa a minha dúvida quando eu estava conferindo as coisas. Eu tinha só feito do jeito pelo Newton, eu não tinha conferido pelo polinômio, e aí me bateu essa dúvida. Tudo bem em relação ao que eu fiz do Newton? Aparentemente, tá certo, né? Sim. Fazer conta com números é sempre difícil. Um jeito que eu ainda não falei para vocês que a gente pode fazer para ajustar os coeficientes, fazer um mínimos quadrados, pelo MATLAB é bem melhor do que pelo Scilab. Pelo Scilab, a gente chegou a escrever um pouquinho na aula passada de escrever a matriz A, escrever o vetor B e resolver o sistema normal, se você precisar dessa precisão um pouco maior. No Scilab não tem muito outro caminho. Se você tiver acesso ao MATLAB, os nossos laboratórios da Unifesp têm, mas aí para instalar em casa não é tão tranquilo. Essa licença que eu comprei, tá? Só para deixar claro que não estamos pirateando, não estamos defendendo software pirata, muito pelo contrário. A licença estudantil é uns $50. Agora que o dólar tá caro, a coisa complicou, mas não era um preço tão absurdo. E em todo caso, vocês da Unifesp têm direito, como alunos, a usar nos nossos laboratórios. No MATLAB, a gente tem a função polyfit. A função polyfit, você passa o vetor x, passa o vetor y, e o n, que é o grau do seu polinômio, e ele te calcula os coeficientes desse polinômio. Então a gente pode fazer rapidinho um vetor x com os nossos pontos 8, 9 e 11. A gente calcula o nosso vetor y como sendo, aqui sim, o log 10 do vetor x. O MATLAB, ele mostra, por definição, só os números com 4 casas depois da vírgula, mas as casas estão lá. Elas podem estar escondidas. A gente não está vendo aqui, mas se você dá um format long, ele mostra para a gente com mais casas.
E a gente finaliza isso aqui chamando essa função polyfit. Então, quem é o meu vetor x é o que eu chamei de xzinho, quem é o y é o meu yzinho, e o n é o grau do meu polinômio. Então eu tenho um polinômio de grau 2 para fazer uma parábola. Esse aqui é o valor daqueles coeficientes, que é o que o Excel calculou aproximadamente, mas pelo MATLAB é o jeito mais prático para a gente fazer isso. Se você precisar da precisão maior, o jeito mais prático é por aqui. E aí, por aqui a gente consegue fazer alguma coisa do tipo, a P1 é a primeira casinha desse vetor, é o primeiro coeficiente, multiplicado por 10 ao quadrado, mais P2 multiplicado por 10, mais P3, então primeira casinha, 10 ao quadrado, mais segunda casinha vezes 10, mais terceira casinha. E isso aqui vai dar um ponto, aqui a gente tem 3 zeros depois da vírgula, como era a nossa resposta com a interpolação de Newton, mostrando que o que a gente fez com a interpolação de Newton está dando essa precisão maior, como deveria ser. Então, usem o Excel, muito mais prático, muito mais na mão, mas sempre um perigo dessas casinhas que ele não está mostrando. Alguma dúvida? Tranquilo. E para finalizar, a gente vai falar da interpolação de Lagrange, que é um método diferente para resolver o mesmo problema. Então eu vou copiar exatamente o mesmo conjunto de dados, a gente vai continuar pensando exatamente neles, e a gente faz o que com isso? Qual que é o pulo do gato do Lagrange? A gente vai procurar o polinômio interpolador de Lagrange, ele vai ser uma média ponderada da função nesses 3 pontos. E aí, a dificuldade é a gente achar os pesos dessa média ponderada. Isso aqui a gente vai escrever como um y0 multiplicado pelo polinômio de Lagrange para qualquer x, um y1 multiplicado pelo L1 qualquer x, e um y2, L2 de qualquer x. Então, esse L0, L1 e L2 é que são os pesos dessa média ponderada. O y0, y1 e y2 são dados conhecidos, são valores que já estão tabulados. E a expressão, o primeiro deles eu vou escrever a expressão geral, os outros eu só vou fazer a conta. O L0 de x, ele é x menos x1, x menos x2, dividido por x0 menos x1, x0 menos x2. Qual é o segredo? Na hora que eu substituo x igual a x0, o numerador vai ser igual ao denominador. Então, o meu L0 de x0 vale 1. Na hora que eu substituo o meu valor x1, eu vou ter um x1 menos x1, eu vou ter isso aqui sendo igual a 0. Na hora que eu substituo o meu x2, isso aqui é que vai dar 0. E na hora que eu substituo um outro ponto qualquer, isso aqui pode dar qualquer outra coisa. Então não fiquem com a impressão de que o polinômio interpolador ou ele só dá 0 ou ele só dá 1. Ele dá 0 e 1 nos pontos que foram bem escolhidos, nos pontos que a gente tem os dados originais. Ele é construído para dar 0 e 1 nesses pontos, mas num outro ponto qualquer pode dar qualquer coisa. E tem que dar qualquer coisa justamente para a gente poder fazer essa média ponderada. Concretamente, então, aqui no nosso caso, o nosso polinômio L0, calculado no ponto 10, ele vai ser 10 menos 9, lembrando que quem aqui, a gente tem isso aqui seria x0, isso aqui seria x1, e isso aqui é x2. Então, x menos x0, o x é o que eu estou substituindo, é o ponto onde eu estou interpolando, é o ponto no meio do caminho, 10 menos 9. O meu x menos x2 é 10 menos 11,
E aí, a confusão que a gente faz quando a gente faz Lagrange é que a gente tem a tendência de inverter essa ordem aqui para evitar esses números negativos, mas eles têm que aparecer. A gente tem que se respeitar exatamente isso aqui, senão daria -1 ao invés de 1 aqui. E é meio automático a gente cometer esse erro de inverter as coisas, a gente nem percebe que está fazendo isso. Especialmente nesses aqui de baixo, esse 8 menos 9, nessas horas que eles estão ao contrário, é onde a gente tende a meio que não aceitar que é isso aqui. E algumas delas eu nem preciso fazer. Aqui em cima vai dar 1, esse aqui vai dar -1. Então tudo isso vai ser -1 dividido por -1 menos 3. Então isso aqui é -1/3. Lógico que quando a gente está num ambiente computacional, L0 em 10, não é o L0 genérico, é o L0 no x igual a 10. Esse 1/3 a gente já sabe, a gente não consegue representar exatamente, ele vai ser de alguma forma truncado no computador. E aí a gente continua para os próximos de forma bastante análoga. O meu L1 de x, eu vou mudar exatamente o que eu falei. Eu falei que eu não ia escrever a fórmula genérica dos outros, mas se eu não escrevo a fórmula genérica, eu me confundo. Então eu acho mais fácil ser redundante nisso aqui, mas ter certeza que eu estou fazendo a coisa certa, porque quando a gente escreve em termos de x0, x1, x2 e tudo mais, a gente consegue enxergar que na hora que eu substituir x0, x1 e x2, vão acontecer os cancelamentos e vai acontecer tudo o que precisa. Então aqui eu substituir x1 vai dar 1, substituir x0 vai dar 0, substituir x2 vai dar 0. O polinômio é isso aqui mesmo. Os valores dele. O meu x menos x0, x menos x2, 10 menos 11. Isso aqui dividido por x1 menos x0, x1 menos x0, agora sim vai dar com um sinal um pouco mais esse, mais o sinal trocado no outro, 9 menos 11. Então isso aqui deu 2 vezes -1, também chamado -2, dividido por 1. Ele deu 1. Eu não tinha feito a conta desse método. Deixa eu confirmar, antes que a gente se mate à toa, que o y é igual ao log 10 de xi. O meu L, eu estou substituindo no ponto x igual a 10. Que ia dar, mas o método de Lagrange ele tem essa vantagem, especialmente se os seus pontos são igualmente espaçados. Essas contas do método de Lagrange são muito mais tranquilas, porque elas só envolvem os valores de x. Quando a gente fez o Newton aqui anteriormente, o Newton você tem que fazer a conta das diferenças divididas com as f's, e ainda é um ΔF sobre ΔX. Então o método de Newton ele tende a ser mais chatinho para fazer essas contas, porque em geral esses números vão ser mais quebrados, enquanto que o x, que é a variável independente, você escolhe a hora que você faz as medidas, você tem mais controle sobre os seus experimentos. Então, em geral, essas contas aqui são mais fáceis. O Lagrange fica muito mais chato quando a ordem é grande, quando você tem um acréscimo de mais pontos, aí sim vale mais a pena usar o método de Newton. Mas, uma vez que você tenha isso programado, você não vai refazer essas contas na mão como a gente está fazendo aqui, que é só para ilustrar. Por outro lado, para programar essas coisas também, o Lagrange, que é o que eu já gravei o vídeo anteriormente, o Lagrange é super tranquilo, aqui, meia dúzia de linhas, a gente programou tudo isso. Programar o método de Newton é muito mais chato porque ele é recursivo. Um polinômio depende do outro.
e a gente nem vai fazer isso no curso, é um trabalhinho um pouco mais delicado. O meu L2 de X, ele vai ser meio, já deu para ver aqui o Salab já fez um spoiler para a gente de que ele é o primeiro com sinal trocado, e faz sentido pelos pontos que a gente está trabalhando. Aqui está o meu Excel. Então, o L2 ele tem a expressão x menos x0, x menos x1. Embaixo tem que ser o x2 sempre, para dar 1 quando possível. x2 menos x1. E aí ele vai ser o L2 no ponto 10, vai ser 10 menos 8, 10 menos 9, dividido, agora sim, com o sinal correto. O sinal correto, sinal positivo, né? O correto já estava correto anteriormente. 10 menos 11 menos 8, 11 menos 9. E é isso aí. Então, aqui vai dar 2, aqui vai dar 3 vezes 2. Então, no final das contas, isso deu mais 1/3. Então, o meu L0 de 10 deu isso. O meu L1, coincidentemente, deu 1. Eu falei que não devia ser. Nem sempre ele vale. Os polinômios valem 0 ou 1, mas nada impede também que eles valem de vez em quando. E o meu L0, L1 e o meu L2 de 10, ele vai dar 0,1/3. Com aquela interpretação da média ponderada, fica claro aqui, né? Eu estou somando os 3 pesos, a soma deles dá 1, óbvio nesse caso. Ele vai ser essa média ponderada. Jeito, né? Então, primeiro elemento vezes primeiro elemento, mais esse aqui. E aí tem que dar exatamente o mesmo resultado que a gente calculou anteriormente. Mas tem um outro truquezinho, se vocês não conhecem ainda, existe a função somar produto no Excel. Somar produto é como se fosse um produto escalar. Você vai fazer o primeiro elemento de um vetor vezes o primeiro elemento do outro vetor, mais segundo vezes segundo, mais terceiro vezes terceiro. Então eu consigo fazer tudo isso de uma vez só, somar produto deste vetor com este vetor, e aí o resultado é análogo, mas especialmente quando você tem um vetor grande, é bem mais fácil de escrever desse jeito. Então, essa é a interpolação de Lagrange, interpolação de Newton. As duas coisas têm que dar os mesmos resultados, porque só existe um polinômio que passa por todos os pontos no meio do caminho. Beleza? Tudo certo, Pro. Tá. A gente está se aproximando do final da aula, então eu vou dar só um comentário geral a respeito do último funcionando bem, vocês estão achando que tudo é bonito. Semana que vem a gente vai ver os problemas e quando a interpolação não funciona tão bonitinho assim. Mas até agora está tudo em ordem. Esse aqui, só para antecipar, a gente tem dados experimentais de temperatura e viscosidade da água. E a gente vai, primeiro, a questão pede para a gente fazer um gráfico desses dados. Então, fazer o gráfico não tem essa curva de tendência, fazer o gráfico é simplesmente traçar o gráfico para você ver a cara dos dados. O conselho primeiro é esse da gente enxergar o que está por ali, né? Quais são os dados que a gente... qual é a cara da variação de uma variável em relação à outra. Então, quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. As coisas vão fluir de uma forma menos impedida. Quanto maior a temperatura, essa é a intuição.
usar a interpolação para estimar t igual a 7,5. Então, t igual a 7,5 é o ponto que está exatamente aqui no meio do caminho. Do meio do caminho entre o 5 e o 10, mas a gente tem mais pontos. Então, a gente pode fazer isso aqui de várias maneiras. O jeito mais fácil, como eu já falei para vocês, e o que a gente mais costuma usar na prática, se eu quero estimar alguma coisa, ainda mais esse aqui que está pedindo para a gente fazer desse jeito, por ser o que vai dar menos trabalho para fazer, é fazer simplesmente a média aritmética desses dois, porque o 7,5 está exatamente no meio, seria usar a interpolação linear para calcular aqui no meio do caminho. E aí você vai se perguntar, mas tem uma tendência linear entre esses dois pontos? Se você só olhar para 2 pontos, como eu falei no começo da aula, para 2 pontos, sempre vai parecer que passa uma reta por eles, mas vamos olhar o todo, né? Se a gente olhar para o todo disso aqui, e a gente tentar passar uma reta por todos eles, eu vou exibir o r ao quadrado. Vocês estão fazendo estatística nesse semestre ou é no futuro? Eu nunca lembro. Nesse semestre. Nesse, beleza. Vocês veem mínimos quadrados em estatística também, né? Eu lembro que antigamente era assim, isso não mudou, certo? Acho que a gente ainda não viu, a gente está em teste de hipótese. Tá, porque tinha uma certa intersecção, tinha um pouco de conflito de que a gente falava uma coisa em cálculo numérico e a estatística falava a mesma coisa. A parte importante da estatística disso aqui, e que não é o nosso ênfase no cálculo numérico, é a questão do r ao quadrado. O r ao quadrado é o coeficiente de correlação. Então, se eu tenho um r ao quadrado igual a 1, quer dizer que 100% da variação dos dados foi explicada. Eu vou mostrar, se der tempo hoje, se não na semana que vem, que não é porque o r ao quadrado deu 1 que as coisas são maravilhosas e que tudo está funcionando bem. Mas o outro lado é verdade. Se o seu r ao quadrado está muito baixo, quer dizer que as suas variáveis não têm uma correlação. Uma não está variando, a variação de uma não explica a variação da outra. E o muito baixo para a gente na engenharia, em geral, se você tem um r ao quadrado abaixo de 0,9, o pessoal já vai olhar de nariz meio torcido de que está baixo demais. Algumas outras áreas são muito mais flexíveis com isso. O pessoal da economia, como eu vou mostrar para vocês, olha um r ao quadrado de 0,7 e acha que tudo faz sentido. Mas é um tanto de falta de rigor deles e não, a gente está mais certo que eles nisso, sim. O problema desse r ao quadrado igual a 0,96 aqui, que é um r ao quadrado até que razoável, é mais filosófico, do tipo, faz sentido eu considerar a influência de todos os pontos? Percebe que esse último ponto que está aqui, ele está puxando a minha reta para baixo. Eu poderia muito bem não olhar para esses pontos, eu poderia olhar para o comportamento aqui, sei lá, entre 0 e 10, ou 0 e 20, como eu fiz aqui, eu poderia olhar para menos pontos. E aí vocês vão ter esse certo dilema na prática, de que quanto menos pontos você olhar, melhor vai ser seu r ao quadrado, porque se fosse exatamente 2 pontos, a gente teria uma única reta, o nosso r ao quadrado vai dar 1, porque é o ajuste perfeito. Mas não quer dizer que é perfeito no sentido filosófico da coisa. Você pode estar perdendo informação a respeito da continuação do caminho, é simplesmente a reta que passa por esses 2 pontos. Então, até onde você considera? Eu, se estivesse fazendo isso aqui numa situação real, eu faria a interpolação linear. Sinceramente, o comportamento entre esses pontos, olhando para esses 3 primeiros aqui, é bem como uma reta, é onde a gente tem a informação mais precisa. O próximo ponto já está 10 graus para frente desse aqui. Então, aqui eu tenho 3 pontos em 10 graus, depois eu vou colocar um ponto lá em t igual a 20, para querer estimar quanto que é a viscosidade em 7,5, não faz muito sentido. Então, não é porque a gente conhece ferramentas matemáticas para fazer ajustes de polinômios de graus maiores que a gente vai realmente querer fazer esses ajustes. Vocês podem fazer a conta, claro, das formas diferentes, mas se é para a gente fazer a interpolação, em geral, graus mais baixos. Se a gente fosse fazer um mínimos quadrados para tudo isso aqui, bom, a gente tem também a discussão, né? Isso aqui é mais interpolação ou é mais mínimos quadrados?
Se a gente admitir, como eu escrevi aqui, que essas medidas são bastante precisas e que a incerteza está só no último número, que eu tenho certeza que a viscosidade é 1,78 e esse aqui, o último, pode estar errado. Em geral, se for uma boa fonte experimental, ele vai te dar isso. Eles vão ter feito vários experimentos, vão ter calculado os desvios e vão conseguir estimar isso. Diga, Beatriz. Tá dando pra ouvir? Estou te ouvindo agora. Ah, tá, beleza. Só tira uma dúvida pra mim, deixa eu ver se eu entendi direito. Quando a gente tem uma tabela com todos esses dados, é mais conveniente estreitar os dados para a gente ter uma linearidade mais, Pode vai ser, ser mais pode fácil. ser. Esse é o perigo. O que eu estou argumentando é que, nesse caso, eu jogaria fora uma parte da tabela e não acreditaria. Porque Tá. nesse contexto aqui, a Mas gente está como que eu posso ver quando é mais conveniente ou não? Tirar o resto. em geral, tem a ver com essa confiança que você tem. Aqui a gente está admitindo que esses dados experimentais são muito precisos, que esses valores têm muito a ver. Se você tivesse dados experimentais muito imprecisos, a gente ia estar mais parecido com essa situação essa situação de alguma coisa assim. Em que os seus dados, todos eles vão ter erros maiores, e aí, nesses casos, é que você vai tender a considerar mais pontos. Porque todos os seus dados vão estar errados. Mas é aquela história, não sei se vocês já ouviram aqueles concursos de quando você tem e quer adivinhar quantas balas pessoas, isso tende a se aproximar do resultado correto. E dá para provar estatisticamente isso, é o teorema do limite central, eu acho. É o do valor médio ou do limite central, sempre confundo os dois. Enfim, agora eu vou ficar pensando nisso e não consigo completar o raciocínio, perdão. Mas tem essa ideia de que se você tira a média de certas coisas, você consegue jogar fora esses... você consegue compensar os erros para um lado e para o outro. Então, se você tem pouca confiança nos seus dados, e aí que é paradoxal, se você tem pouca confiança nos seus dados, você vai precisar de mais dados. Porque aí você vai ter mais erros, mas você vai ter mais erros para um lado, mais erros para o outro, e você vai ter uma esperança de que essas coisas se anulem. Mas nem sempre isso é verdade. Você pode ter aquilo que a gente chama de erro sistemático, que é aquele erro que sempre acontece em uma direção. Tipo uma balança que tá com a tara errada, que ela tá, sei lá, ela mede 1 grau, 1 quilo para baixo a cada vez. Aí não adianta você fazer a média, porque todas as medidas vão ter esse erro acontecendo na mesma direção. Essa ideia de que, usando várias medidas, os erros vão se anular, funciona quando você está assumindo que a distribuição dos seus erros é uma gaussiana. É alguma coisa, excelente gaussiana, alguma coisa que faz mais ou menos isso, né? Que, na verdade, isso aqui vai indo para zero o tempo inteiro, como vocês sabem, que tem média zero e que é simétrico, né? Então, os erros para um lado e os erros para o outro, eles vão tender a se anular. E não é um acaso que isso aqui chama uma gaussiana e o método dos mínimos quadrados foi desenvolvido pelo Gauss. Tudo é a mesma coisa. A gente está assumindo implicitamente que os mínimos quadrados vão funcionar bem quando os seus erros são gaussianos, quando os seus erros são desses simétricos. Se são erros que são sempre para o mesmo lado, você não está ganhando mais informação. E se você admite que você não tem erro, que os seus dados são perfeitos, é o caso em que você vai confiar mais na interpolação e aí sim você pode jogar fora um pedaço da tabela. Entendi. Beleza, então, obrigada, viu? Tá? Essa é a filosofia. Uhum. Normalmente na Mas interpolação a gente pode ter essa confiança, né, de isolar alguns dados para. isso. Tá, beleza. Mas tem um tanto de feeling aqui, de você confiar desconfiando, tá? Aqui não é tanto a matemática. Aqui realmente é você tem meio que saber qual é a resposta que você quer encontrar. Você pode não saber o número exato, mas você tem que saber se aquilo ali está descolando muito do número que você espera. Então você tem que conhecer o problema, você tem um conhecimento extra que vai além do que está nessa tabelinha em que você está trabalhando com os dados. Beleza?
Tranquilo. E a última questão em relação ao link entre a interpolação e o mínimos quadrados é que quando a gente vem aqui no Excel e a gente pede para fazer um ajuste polinomial, a gente pode aumentar a ordem desse polinômio. Então, para esse caso aqui, com essa tabela de 3, 6 pontos, eu poderia começar com um polinômio de grau 2, e a gente percebe que se eu fizer o ajuste, se eu fizer isso, né, passar um mínimos quadrados por esses pontos e ajustar um polinômio de grau 2, e aí substituir x igual a 7,5, o resultado vai ser praticamente igual, nesse caso, a se eu ligasse simplesmente o 5 e o 10 por uma reta e calculasse o valor no meio do caminho. Então, nesse problema aqui, com esse conjunto de dados, os dois caminhos vão dar a mesma coisa, não tem muita diferença concreta. A gente tem a tendência de achar, eu vou aumentar a ordem do meu polinômio. Então, eu vou aumentar a ordem aqui do polinômio, vocês prestem atenção em como que esse r ao quadrado vai mudando. Ele já está bem próximo de 1, mas conforme eu aumentei, aqui com 3 pontos, ele já está me dando 1, que seria 100% da variação explicada, e eu posso aumentar e colocar mais graus, mais termos, um polinômio de grau maior, achando que isso vai me fazer um ajuste cada vez melhor. Se eu fizer exatamente um grau 5 aqui, eu tenho 6 pontos e um polinômio de grau 5. O que eu estaria fazendo é usar uma ferramenta que é de mínimos quadrados, mas para fazer uma interpolação. Eu estou forçando que os meus dados passem exatamente por todos esses pontos. E é aí que a gente tem essa tendência de, eu vou aumentar bastante o meu grau aqui, o meu r ao quadrado vai dar o melhor possível, e eu vou ter o melhor resultado possível. E não é tanto. Se eu der uma sujada aqui nesses dados, então, se esse aqui for um pouco para cima, se esse aqui for um pouco para baixo, admitindo que os meus dados têm alguma imprecisão nessas medidas, e não seguem mais tão bonitinho essa parábola, esse aqui, se eu vier para 1,2, a gente começa a perceber essas oscilações que vão aparecendo nos dados por ser um polinômio de grau mais elevado. Então, é um polinômio excelente que passa por todos os pontos? Mas será que faz sentido ele ter uma barriga aqui? A intuição física é, quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Não faz sentido eu ter um ponto de mínimo. Talvez aconteça experimentalmente, talvez tenha alguma coisa tipo aquela coisa da dilatação da água, né, que em 4 graus Celsius você tem a máxima densidade da água, é uma coisa surpreendente. Então, existem fenômenos físicos que não são tão imediatos, mas, de novo, confiar desconfiando. Não exagerem no grau dos seus polinômios. Essa é a lição de hoje e é basicamente sobre isso que a gente vai falar na semana que vem. Tudo bem?